Jesus respondeu: Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Mateus 21, 21. A maioria de nós lembra da passagem onde Jesus amaldiçoou uma figueira e ela secou até a raiz. O plano de Deus era que Israel, em particular, seus sacerdotes e templo, estendessem seu amor e bênção a todas as nações. Mas os sacerdotes da época de Jesus impossibilitavam que os estrangeiros adorassem a Deus. Mateus 21, 13. A fé da elite religiosa havia se afastado de seu propósito original e agora era uma religião morta. Na passagem anterior do devocional de ontem, nós vemos que Jesus, com um chicote na mão, desafiou a aristocracia religiosa de Israel. Como Jesus, os profetas da Bíblia hebraica frequentemente falavam contra os sacerdotes de Israel e sua liderança no templo. Muitos, como o profeta Miqueias, os descreveram como árvores doentes que de longe pareciam saudáveis, mas de perto eram podres e inférteis. Miqueias 7, do 1 ao 7. Então, na manhã seguinte, quando Jesus vê uma figueira sem frutos, a amaldiçoa e ela murcha. Mateus 21, 19. Isso é um símbolo profético para seus discípulos de que a atual liderança do templo de Israel se esqueceu de seu propósito. Ela é corrupta, morta e deve ser destruída. Os discípulos não entendem o simbolismo e apenas perguntam como a figueira secou tão rapidamente. Jesus responde: Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Mateus 21, 21. Mas Jesus não está explicando como os discípulos poderiam amaldiçoar sua própria figueira ou jogar seus problemas no oceano. Ele está contando a eles como a elite religiosa de Israel cairá. Quando os discípulos orarem com fé, a montanha sobre a qual o templo foi construído desmoronará. Pela fé dos discípulos, a liderança corrupta de Israel cairá. Jesus veio para purificar o templo de sua religião morta, e Jesus espera que seus discípulos compartilhem essa responsabilidade. Eles fazem parte de sua revolução contra o status religioso corrupto. Nos versículos que se seguem à passagem de hoje, os líderes religiosos questionam o direito de Jesus de reivindicar o fim do sistema do templo. Mateus 21, 23. Jesus responde repetidas vezes com histórias e parábolas que revelam a corrupção deles. Mateus 21, do 33 ao 46. E então, como os profetas antes dele, Jesus prediz a destruição do templo de Israel por um exército invasor. Mateus 24, do 1 ao 2. Os líderes religiosos de Israel não aguentam mais e continuam seus planos para matar Jesus. Mateus 26, do 3 ao 4. Porque Jesus anuncia o fim de uma ordem religiosa corrupta e o surgimento de um novo povo global de Deus, e mais do que isso, ele nos convida a acompanhá-lo tanto na rejeição da religião morta quanto na criação de uma igreja nova e indestrutível. E Jesus diz que é por meio da oração que devemos lutar e construir. Quando pedimos a Deus com fé que derrube a religião morta, Ele o fará. E quando pedimos a Deus que construa em seu lugar uma igreja global que não pode ser destruída, Ele também o fará. E Deus garante que essas orações serão respondidas na morte e ressurreição de Jesus. Porque Jesus morreu, sabemos que todas as religiões mortas um dia serão julgadas por seus fracassos, mas porque Jesus ressuscitou dos mortos, sabemos que em seu lugar Jesus está construindo um novo templo, chamado Igreja, que nunca poderá ser destruído nem mesmo pela morte. Eu oro para que você aceite que Jesus está criando uma nova ordem religiosa em nós.
e que pela fé podemos nos juntar a Jesus na construção de uma igreja que a morte, a corrupção ou os esquemas dos homens nunca destruirão. Deixe seu like, compartilhe, ajude a espalhar o Evangelho para outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Reflita, o que você vai pedir a Deus com fé hoje? Para que sua verdade seja conhecida por todas as nações, para edificar sua igreja, para remover qualquer coisa velha ou doentia em seu coração. Vamos orar comigo? Meu Deus, apresento-me corajosamente perante Ti com fé. Acredito que és bom e todo-poderoso. Retiras as minhas dúvidas e desfaz os meus medos. Limpas o meu coração de qualquer coisa que vá contra a Tua vontade. Enche-me com a verdadeira fé e dá-me poder para realizar o que desejas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus respondeu: Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Mateus 21:21.